Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Olá, irmãos! Está no ar mais um programa Conheça o Islã, Deus Sabe Mais. Um programa cheio de entrevistas, documentários, filmes, desenhos, tudo isso para levar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para famacine@hotmail.com. Obrigada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam. A Sura do Astro Noturno. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Pelo céu e pelo astro noturno. E o que te faz inteirar-te do que é o astro noturno? É a estrela fulgurante. Por certo, sobre cada alma há um anjo custódio. Então, que o ser humano olhe aquilo de que foi criado. Foi criado de água emitida, que sai de entre a espinha dorsal e os ossos do peito. Por certo, ele sobre seu retorno é poderoso. Um dia, quando forem postos à prova os segredos, então ele não terá nem força, nem socorredor. Pelo céu do retorno da chuva e pela terra de gretas. Por certo, ele é um dito decisivo e não um gracejo. Por certo, eles armam insídias. E eu também armo insídias. Então dá prazo aos renegadores da fé. Dá-lhes um pouco de prazo. É na narração de Abraão, no livro do Gênesis, que achamos raízes do islamismo na Bíblia. Abraão é uma figura muito reverenciada no islamismo. Em todas as orações, um muçulmano ora por Abraão e seus descendentes. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo afirmam ter um patriarca em comum na figura de Abraão. Essa figura, que é descrita no livro do Gênesis como um monoteísta que desaparece, é chamado por Deus e vai em direção à terra prometida. De acordo com a Bíblia, Deus disse a Abraão que ele faria sua aliança com o filho de Abraão, Isaque, que nasceu de sua esposa Sara. Isaque se tornaria o pai das tribos de hebreus de Israel. Mas Abraão tinha outro filho, seu primogênito.
Na história bíblica, Abraão primeiro teve um filho com a criada de Sara, Agar, e o filho é Ismael. Sara fica com ciúmes, não gosta, e eles são banidos. Enviada por Abraão, Agar levou Ismael para o deserto. Quando a água acabou, diz a Bíblia, ela abandonou a criança para evitar vê-lo morrer de sede. Mas Deus escutou o choro da criança e fez com que aparecesse uma nascente para que pudessem beber. Deus então disse a Agar que não temesse pelo seu filho Ismael. Ergue-te, levanta o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Os árabes entendem que Ismael é o verdadeiro filho de Abraão. Então eles traçam a linhagem até Abraão através de Ismael, enquanto os judeus e a tradição cristã focam na linhagem contínua da família de Abraão por Isaac, como herdeiro da promessa. Os muçulmanos acreditam que Ismael ajudou Abraão a construir o templo no local do Poço Sagrado, uma simples construção de pedra chamada de Caaba. Abraão então orou para torná-lo local de peregrinação para todos que acreditam nele, o Todo-Poderoso Deus. Uma grande cidade se formou em volta da Caaba, uma cidade conhecida como Meca. O templo de Abraão se tornou uma parada sagrada no deserto para viajantes e comerciantes. Muitas das tribos árabes em Meca prosperaram do comércio que passava pela cidade. Essas tribos formaram a fundação da sociedade árabe. A tribo era o lugar em que um velho árabe se sentia em paz. Ele sentia que era onde estava sua identidade. Ele sentia que era onde estavam sua glória e história. Uma dessas tribos, os Coraixitas, enriqueceram fornecendo comida e água para os muitos peregrinos que iam adorar a Caaba. Durante os séculos, no entanto, as tribos árabes esqueceram a fé de Abraão e seu único Deus. E os Coraixitas se tornaram os guardiões de um templo para idólatras. No entanto, em 570 d.C., uma criança nasceria entre os Coraixitas e purificaria o templo. Como Jesus e os profetas do Antigo Testamento, ele acabaria com os ídolos e pregaria o retorno à fé de um só Deus. Seu nome é falado 1 milhão de vezes por dia nas ruas de toda a grande cidade no mundo, normalmente acompanhado pelo pedido que a paz esteja com ele. Quem foi esse homem enigmático que chamam de profeta do islamismo? Maomé nada mais é que um homem mortal, o que significa que ele não é divino. Ninguém sabe como ele era. Representações dele foram proibidas pelo próprio profeta por medo de isso levar à adoração de sua imagem. Ao contrário do cristianismo, onde há muitas representações de Jesus, imagens, quadros, desenhos, é difícil entrar em qualquer igreja católica e não ver uma imagem de Jesus. O que se sabe é que o pai de Maomé morreu antes de seu nascimento, deixando o garoto sem proteção e vulnerável em uma sociedade fortemente patriarcal. Sua mãe, Aminá, o levou para morar na casa de seu avô Abd al-Muttalib, um membro antigo do clã dos Coraixitas. De acordo com o costume de seu clã, o jovem Maomé logo foi enviado a uma jornada com o objetivo de preparar uma criança árabe para uma vida difícil. Quando cresceu, Maomé começou a viajar com seu tio para aprender a profissão da caravana, um negócio vital para as tribos de Meca. Então, por volta dos 20 anos, ele se juntou à atividade comercial da cidade e se tornou um guia de caravanas, ou atuava como agente para vários comerciantes de Meca. Conhecido como Al-Amin, o digno de confiança, sempre solicitavam a Maomé que guiasse as caravanas de outros comerciantes, incluindo as da viúva rica Hadija.
Ela notou algo especial em Maomé e logo se ofereceu para ser sua esposa. Ele concordou, embora ela fosse 15 anos mais velha que ele. Ela era rica e independente. Era uma mulher de negócios. Ela exerceu sua autonomia no relacionamento, sendo ela a fazer o pedido. Maomé e Hadija foram abençoados com 6 filhos, mas acredita-se que apenas 4 meninas sobreviveram à infância. Assim, suas vidas não foram diferentes de qualquer outra família árabe do século VII. Aos 30 anos, Maomé começou a buscar solidão nas montanhas ao redor de Meca. Aos 40 anos, enquanto meditava em uma caverna, ele teve visões. Fortes sinais no interior, como a luz do amanhecer. Essas visões continuaram por 3 noites. Depois, o anjo Gabriel apareceu para Maomé e ordenou a ele: recita, em nome do teu Senhor, que criou o homem de um coágulo. Recita, e o teu Senhor é o mais generoso. Então começaram as revelações que consumiriam Maomé nos próximos 23 anos. Mas no começo ele não entendeu o que estava acontecendo com ele. Você é um homem comum, você faz coisas comuns. Então, quando essas coisas acontecem com você, você diz: de jeito nenhum, isso não vai acontecer comigo, deve ter algo errado aqui. Então, o fato de ele estar surpreso, chocado, nervoso, quero dizer, ele voltou tremendo. Acho que tudo faz muito sentido. Ele consultou sua esposa, a quem ele respeitava bastante, e um parente dela. Ambos confirmaram que a revelação estava mais para verdadeira do que falsa. Por Maomé muito provavelmente ser analfabeto, acredita-se que outros ajudaram a registrar suas revelações. O Corão foi revelado oralmente ao profeta Maomé por meio do arcanjo Gabriel, que transmitia a palavra de Deus. Então, o profeta repetia a revelação para seus companheiros, e então ela era registrada. E foi assim que o Corão foi escrito, diretamente do que o profeta afirmava. A revelação do Corão é o principal milagre do Islã. A própria palavra significa recitação. Tem que ser lido em voz alta. Como escritura sagrada, o Corão é único. Não é compilado por temas nem é narrativo. Em vez disso, é poesia árabe rebuscada. Histórias e censuras, conselhos e avisos, tudo misturado para refletir e revelar a vontade de Deus. Nessas revelações, Maomé foi criando os princípios do islamismo. A crença em um só Deus, oração, caridade, jejum e peregrinação. Isso se tornou o que chamamos hoje como os 5 pilares do Islã. Conheça o Islã. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. يموج القلب في كون رحيب ويشدو الحب في لحن غريب يموج القلب في كون رحيب ويشدو الحب في لحن غريب فبعض اللحن صمتي ودموعي فبعض اللحن صمتي ودموعي وبعض اللحن
قولي يا حبيبي وبعض اللحن قولي يا حبيبي وحماك أبغي يا إلهي راجيا وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا فجد بولائي ناديت باسمك يا إلهي ضارعا. Conheça o Islã. O terceiro pilar, o zakat. Em muitos dos versículos do Alcorão Sagrado percebemos que Allah, o Altíssimo, por inúmeras vezes cita-o como obrigação junto com a oração. Logo, como a oração, o zakat é um pilar da religião islâmica e não se sustenta no crente sem sua crença e sua prática. A palavra zakat, em árabe, significa purificação e crescimento, mas na teologia islâmica indica uma porcentagem específica tirada dos bens do crente com o decorrer de um ano. Para os pobres, Allah o Altíssimo diz no Alcorão: e tire dos bens deles, quer dizer, dos muçulmanos, a caridade, o zakat, quer dizer, para que os purifiquem e se purifiquem com ela. E na Surat al-Baqarah, estabeleçam a oração e paguem o zakat. E no hadith já citado, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam conta o zakat como um dos pilares do Islã. Quem deve pagar o zakat? O zakat não é obrigatório, exceto para um muçulmano ou muçulmana que tenha o mínimo de posses necessários para pagar o zakat, que é chamado de nisab, mesmo que seja adulto ou pequeno, de posses de suas faculdades mentais ou não. Quem não é muçulmano não paga o zakat, e o governo ainda assim tem que zelar por ele. 2,5% anuais. O zakat também só é pago depois de um ano do cálculo dos bens do crente. Aí, o cálculo é refeito e 2,5% dos bens é então distribuído aos pobres. Não fazem parte do cálculo sua moradia nem seu meio de locomoção. As dívidas também são pagas antes de feito o cálculo final. O zakat deve ser pago o quanto antes, exceto que se atrase um pouco para dar para quem realmente necessita. Não existe obrigação em se pagar o zakat quando se os bens se deterioraram antes da data para o pagamento. Porém, a obrigação permanece se a pessoa morrer. Nesse caso, alguém da família paga por ela antes de fazer a divisão dos bens e depois do pagamento das dívidas. O marido também pode pagar pela esposa, se ela assim permitir. O período de um ano é aplicado em todos os tipos de zakat, como o zakat das plantações, ouro, prata e frutos. Conheça o Islã. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja convosco. E agora vamos responder as perguntas enviadas pelos nossos telespectadores, sob supervisão dos teólogos islâmicos do Brasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E damos início ao novo programa respondendo as perguntas sobre o Islã e os muçulmanos. A circuncisão é obrigatória? O profeta Jesus, a paz esteja com ele, foi circuncidado ao 8º dia de vida. Isso. Também o Timóteo, companheiro do apóstolo Paulo, foi circuncidado após a puberdade. E muito antes, séculos atrás, milênios aliás atrás, o profeta Abraão, foi circuncidado já em idade avançada. Isso. No Islã, se é obrigatória a circuncisão para o converso, se eu tiver desejo de fazer isso, existe a possibilidade? Bom, a circuncisão
ela é sunnah, é recomendado. É do profeta, primeiro a fazer a circuncisão foi o profeta Ibrahim. Está no Sahih Bukhari, a história que ele fez a circuncisão quando tinha 80 anos. Quando tinha 80 anos. Né? E é sunnah. E é um pacto dele, do profeta Abraão, com todos os seus seguidores. Os seus filhos fizeram, ou seja, é sunnah, ou seja, é recomendado fazer a circuncisão. Porém, ela não é obrigatória e não é uma condição para a pessoa ser muçulmana. Né? E a circuncisão para nós muçulmanos está ligado mais ao ato, com a higiene, do que um sagrado. Apesar de ser um mandamento religioso, uma recomendação religiosa, a circuncisão masculina, obviamente, é recomendado dentro das condições e possibilidades. Às vezes a pessoa não tem tempo, ou tem medo, ou não tem médico, não sabe, ou tem receio, ou tem vergonha, ou acha que vai causar constrangimento para ela a circuncisão. Tem coisas que impedem ela, isso não é o fundamental da fé, não é um pilar da fé. Por quê? Se a pessoa não tem condição de fazer a peregrinação a Meca, não tem condições financeiras, é obrigado a fazer mesmo assim? É obrigado a pedir empréstimo para fazer a peregrinação? Não. Se a pessoa tem problema físico, tem uma doença, alguma deficiência, sei lá, tem problema no rim, diabetes, pressão alta, no fígado, não pode ficar sem se alimentar e beber. Ela é obrigada a jejuar mesmo assim? Não. Isso é pilar do Islã. E a circuncisão, que não é pilar do Islã? Menos ainda. Se a pessoa tem condições pela higiene, que é higiênico, ela faça. Mas se ela tem medo, tem receio, né? Não faz. Ninguém, não existe na Islã, nós vamos ficar alguém na porteira ali na mesquita, vamos ver quem é circuncidado, fica aqui. Quem não é, senta para lá. Não existe isso. Entra no paraíso. Não tá também escrito no Alcorão, a circuncisão, essa palavra não tá. É aquilo que é recomendado. Questão higiênica. Se puder, faça. Se não puder, não tem problema. Não é um conceito, não é algo que a pessoa, para entrar no paraíso, é circuncisão. Não. Isso é um complemento. Isso, tem um médico, um cirurgião, latifullah, que ele faz essa cirurgia. A recepção nas mesquitas. Se a pessoa chega numa mesquita e ela é bem recebida, às vezes dá a impressão que a mesquita é fechada, só para os muçulmanos entram, mas não é verdade. As mesquitas estão abertas para todo mundo. Tem os horários de visitas, tem os horários de oração. E a pessoa, qualquer mesquita entrar e se identifica, olha, eu sou novo, quero conhecer a mesquita, vai ser recebido por todo mundo. Ela só vai ser pedida para ela tirar os sapatos, só entrar na mesquita. Somente isso. Então será bem recebido por todo mundo. Os muçulmanos aceitam o profeta Jesus? Se os muçulmanos, nós aceitamos o profeta Jesus. Obviamente que sim. Porque o profeta Jesus, para nós muçulmanos, acreditar nos profetas e mensageiros é um pilar da fé. Um dos pilares da fé. Não é muçulmano quem não acredita na mensagem de Davi, de Salomão, de Abraão, de Moisés, principalmente de Jesus. Jesus, para nós muçulmanos, é um enviado de Deus. Deus revelou para ele um livro chamado Al-Injil, em árabe, o Evangelho. Ele nascimento milagroso da Virgem Maria. Inclusive tem um capítulo do Alcorão, capítulo 19, intitulado Maria, em árabe Mariam. Nós acreditamos que Jesus não faz parte de Deus, não é filho de Deus, não compartilha nada daquilo que é particular de Deus. Acreditamos também que Jesus não disse para as pessoas: adorem-me, adorem a mim e nem a minha mãe. Jesus era monoteísta, acreditava em Deus, cumpria as ordens de Deus e foi um exemplo de como ser um servo de Deus na terra. Acreditamos que Jesus tentaram prejudicar Jesus por causa da sua mensagem, tentaram crucificá-lo e Deus o informou que iriam crucificá-lo um dia antes. Acreditamos que houve a última ceia, 5º capítulo ao Corão, no final fala disto, que ele disse também: quem irá me socorrer, quem irá me apoiar, quem irá no meu lugar? Um dos jovens seguidores dele disse: eu irei no seu lugar, Jesus.
e foi no lugar de Jesus. Foi crucificado, não Jesus, mas esse jovem, no lugar como voluntário, e foi um mártir. E Jesus então foi arrebatado até os céus. Jesus voltará no final dos tempos para dar fim à sua missão. E Jesus voltará e dirá para as pessoas: ó povo, eu não sou nada aquilo que vocês estão falando. Eu vim com uma missão única. Meu Senhor é um único Deus. Adorai a Ele e não lhe coloquem parceiros intermediários para Deus. Jesus voltará na terra como Messias, irá casar, terá filhos e morrerá. E será enterrado. Por quê? Da terra foram criados, do pó foram criados, da terra foram criados e da terra retornarão. Está na Bíblia e também está no Alcorão. Retornará na terra, será enterrado na terra. É o mais coerente. É o mais coerente. Né? Então Jesus tem um papel fundamental para nós muçulmanos e sua mãe. Jesus é mencionado mais de 25 vezes no Alcorão. E de 22 vezes, das 25, Jesus é mencionado 27 vezes no Alcorão. 25 vezes é mencionado Jesus, filho de Maria. É impossível falar de Jesus sem falar de Maria. É impossível falar de João Batista sem falar de Zacarias. A história de Jesus não começa com o nascimento dele, mas começa com o nascimento do João Batista lá atrás. Antes, com Zacarias, João Batista, Virgem Maria e Jesus. Que a paz esteja com ele. Nós respeitamos, amamos todos os profetas e nosso amor por eles é tão grande que não sai daquilo que é previsto por Deus. O fato de amar os profetas não quer dizer que nós adoramos eles e invocamos eles em vez de Deus. E Deus sabe mais. E assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deus é maior. Allahu Akbar. Chegamos ao final de mais um programa Conheça o Islã. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Porque o islamismo não é terrorismo. Que a paz de Deus esteja convosco. Assalamu alaikum. Deus sabe mais. Allahu A'lam.